Salve galera, boa noite, meu nome é Nério, a gente está aqui hoje com o podcast para entrevistar meus amigos aí, futuros pré-candidatos aí, pleitando uma vaga aí na administração da cidade de Dom Cavate, né? Não, ninguém melhor do que eu, né? O cara que mais reclama da cidade, para vir cá entrevistar essa galera, afinal de contas, quem sabe o que o povo quer falar tá aqui, né? A gente está aqui hoje com o meu amigo Alan Veiga. Eu queria que o Alan se apresentasse. Seja bem-vindo, meu amigo, boa noite. Boa noite, primariamente é um prazer estar participando desse podcast com você. Eu admiro muito o seu trabalho, te disse já anteriormente, os vídeos que você faz todos os dias. Sorrio muito dos seus vídeos também, dou risada. Já está preparado. Chegando no paraíso, vejo o Nério lá. Já está preparado que se você entrar na administração, o Nério vai te cobrar, né? Opa, receber no gabinete para ouvir suas ideias. Isso aí, meu amigo. Mas fala mais pra gente aí, quem que é o doutor Alan? Quero mandar um abraço. Isso. Também para o professor Nério, para a Dona Luzia, seus pais, são pessoas excelentíssimas, né? Pessoas de alta qualidade. E quero mandar um abraço para eles, um beijão para eles. Transmita pra eles. Deixa comigo, meu amigo. Tá recebido já, eles não recebem, eles gostam muito de vocês. Meu amigo, mas fala pra gente quem é o doutor Alan Veiga. Até eu mesmo fui conhecer você há pouco tempo, conhecer melhor. Então, cara, eu vim de Fabriciano, né? Nasci em Fabriciano até os 20 anos. Com dificuldade, né? Meu pai funcionário público, minha mãe cabeleireira. Que isso, rapaz? Achei que já tinha nascido doutor. Não, esse garoto de apartamento, joguei peteca. Para com isso. Tive as dificuldades que todo jovem tem para entrar na universidade. Foi difícil, tempo difícil porque não tinha plano de financiamento estudantil, não tinha vagas. Só uma pergunta, seu pai é o quê, mas sua mãe mesmo? Meu pai é funcionário público e minha mãe é cabeleireira. Ou então veio da São base. aposentados, mas... Cria da base mesmo. Da base. É um igual a nós mesmo, né? Igual a nós. Isso aí. Por isso, muito vínculo que eu tenho com as pessoas mais simples, com as pessoas mais... Porque eu venho de base, eu venho de um bairro pobre, eu venho de uma família pobre e fomos adquirindo as coisas com o tempo, com base em muito trabalho, muita dedicação, organização. Então, sou gente da gente porque eu vim de lá, de baixo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero que você conta pra mim o seguinte: como que levou você a se tornar médico, resolver ajudar a galera? Desde pequenininho você já queria isso? Como é que foi essa ideia? Então, rapaz, tem essa questão que eu acho muito interessante. O pessoal fala que começava a brincar com o animalzinho, o animal machucava e queria curar a pata do animal. Eu nunca tive isso na minha infância, não. Eu gostava sempre muito de animais. Só que isso aí começou a surgir muito forte na adolescência. Como uma vocação. Eu achava que era vocacionado para aquilo ali. Fui fazer um curso técnico, tinha que escolher um curso técnico. Eu olhei todos os cursos, o que mais me chamou a atenção? Patologia clínica, né? Saúde. E eu comecei a ver que eu gostava de cuidar das pessoas. Né? Não me atraía tanto a questão da computação, não me atraía tanto a questão de... Eu gostava de cuidar das pessoas, gostava de ouvir as pessoas e cuidar das pessoas. Então, eu vou ser médico. Eu gosto de cuidar das pessoas. Eu brinco que quem quer ser médico tem que gostar de ser médico mesmo. Não adianta o cara pensar, vou ser pelo financeiro, por isso, por aquilo. Médico às vezes ganha dinheiro porque trabalha muito, né? Tem que gostar mesmo de ser médico. Muitas vezes a rotina de trabalho é exaustiva. Hoje, grande parte dos colegas tem um síndrome que chama burnout, né? Que é cabeça queimada, a pessoa grávida, depressão, angústia, ansiedade. Muitos médicos posteriores, por exemplo, ao Covid, tiveram diversas complicações devido à demanda excessiva de trabalho, plantões de 48 horas, de 72 horas. É uma profissão bastante exaustiva. Você estudou aonde? Eu estudei no FMG, iniciei a faculdade fora do país, né, na Argentina, porque eu não tinha condição na época, e depois eu concluí no FMG e tive o meu título lá pela Universidade Federal de Minas Gerais. Grande, bravo. O FMG é referência nacional aí, né? Não fiz medicina de família e comunidade pela FMG, depois eu fiz endocrinologia, e depois, para tentar me entender um pouquinho, eu fiz um pouquinho de psiquiatria também. É isso, é por isso que a gente se dá bem, né? Eu vou no psiquiatra desde novinho. Quem é TDAH tá aqui, hein? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como que o médico, doutor Alan, chegou no Dom Cavate, chegou no paraíso? Eu não tava no Dom Cavate quando você veio pra aqui a primeira vez, não tava morando aqui não. Eu ouvi falar, minha mãe, mas meu pai falava muito do tal de doutor Alan. Meu pai sempre falava, eu gosto de ir lá no posto pra conversar com o doutor Alan, gente boa. Eu fiquei curioso na época, quem é esse doutor Alan? De onde que surgiu? Rapaz, em Belo Horizonte mesmo, cara, tive uma proposta do Ministério da Saúde, do Programa Mais Médico, saindo da Universidade Federal, e essa proposta foi de atuar no interior. E como eu sabia que eu gostava muito de medicina de família, eu gostava muito de idosos, eu gostava muito de crianças, eu gostava muito da família como um todo, e me apego muito às pessoas também,
decidi procurar uma cidade pequena, me inscrevi em cidades pequenas. Me inscrevi no Bugre e Dom Cavaco. Bugre é terra boa do meu amigo Marcelo, mandou um abraço pra lá. Ali é exemplo de prefeito a ser seguido, hein? Bacana. Ele é gente boa. E acabou valendo Dom Cavaco? Na área da saúde também com a gente. Aí me cederam a vaga, apareceu no sistema a vaga em Dom Cavaco. Vim pra cá no primeiro dia, confundi, cheguei muito cedo, confundi a mão. O primeiro dia que eu tava aqui, eu fui multado. Só era outra mão. Já foi recebido no Paraíso e falou: aqui tem ordem, aqui não tem bagunça. Tem jeito. E rapaz, cheguei aqui, comecei a trabalhar, comecei a conhecer as pessoas e isso virou a minha casa. Descobriu que o Paraíso existia. O Paraíso existia. Comecei a gostar das pessoas, ia pegar os pacientes, né? Como se fossem pessoas da família. E a gente cuida, né? Eu estava comentando sobre isso mais cedo, né? Como se fosse a minha casa, a gente cuida da casa da gente. A casa da gente tem que ser a melhor cuidada, né? Isso, cuidar das pessoas. Isso aí. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você chegou aqui e resolveu, falou assim: ah, vou ser médico da cidade, foi se inteirando, se enturmando com a galera. E de onde surgiu a vontade de entrar na política? Porque você é o atual vice-prefeito da cidade, né? Atual vice-prefeito. A questão política, ela surgiu muito rápido na minha vida. Não tive muita condição de pensar naquele momento, mas sempre tive planos políticos, sempre tive ideias que... Você gostava da ideia política? Sempre gostei. Sempre gostei de escutar propostas, sempre gostei de escutar, de ler sobre biografia dos candidatos, sempre gostei de escutar o que eles tinham para falar, né, as propostas de cada candidato em especial. Sempre imaginei também, falando alguma coisa, contribuindo de alguma maneira para o município, né, desde o ponto de vista público. E foi feita essa proposta, né, para a vice-prefeitura, e eu entrei pensando assim: eu posso fazer alguma coisa a mais. Não somente ser médico do município, eu posso cuidar um pouquinho mais da nossa população. Eu posso cuidar um pouquinho mais da bacana, viu? Com essa fala sua, surgiu uma dúvida grande aqui na minha mente. Tipo assim, eu acho que a maioria das pessoas que está assistindo aí talvez tenha essa dúvida. Afinal de contas, o que o vice-prefeito faz? Você entrou com vontade. Você entrou para vice-prefeito e falou: quero fazer alguma coisa. O que o vice-prefeito faz? É uma boa pergunta, né? Cara, o vice-prefeito, na realidade, ele tem por intenção, né, ou ele tem por função substituir o prefeito na ausência do prefeito, né? Essa é a principal. Mas o vice-prefeito também tem algumas funções que são elementares. Por exemplo, o prefeito está numa viagem de trabalho em Brasília e surgiu uma diversidade do município, por exemplo, enchente. O vice-prefeito pode assumir o papel naquele momento, né, e dar as diretrizes, porque ele está vendo o problema muito mais de perto, né? E essa é a função da questão do vice-prefeito, né? Na linha de sucessão seria isso aí. E infelizmente não pude exercer tão bem quanto eu queria a função de vice-prefeito, fui abafado nessa questão aí, queria exercer com mais diligência, com mais cuidado, com mais amor, mas foi tirado isso de mim, né, de uma certa maneira, e eu comecei a ter que fazer por próprios meios. Por exemplo, a clínica, né, atendia pessoas, a pedido de vereadores, por exemplo, atendia pessoas voluntariamente. Eu ia na zona rural voluntariamente, porque alguns vereadores me pediam, ou alguém me pediu: meu pai está passando mal, vou lá para ver se o pai, fulano de tal está passando mal, vou lá para visitar. E assim, faço também um serviço social não muito vinculado à questão da prefeitura, mas mais é porque eu amo o que eu faço e faço pelos meus pacientes. O vice-prefeito é aquele cara que, quando você viaja, você larga na sua casa para tomar conta da casa. Faz: vigia minha casa, toma conta dos animais, trata das galinhas aí, porque eu tô indo dar um rolê. Entendeu? Então é esse cara, né, não? Realmente eu não sabia que o papel do vice-prefeito era esse. Pra te falar, já até falei muitas vezes que não deveria existir essa função. Achava um desperdício de dinheiro público. Mas às vezes com você me convenceu ainda. E mentes diferentes também, né, Ney? Pensar que as mentes diferentes, né? Dizia Paulo Freire, né? Essa é muito interessante, que as mentes diferentes, as mentes divergentes, muitas vezes chegam a um consenso bacana, entendeu? E repele um pouquinho, muitas vezes. Verdade, o papel do vice-prefeito então seria ali contribuir na administração com o prefeito. Você poderia ser um conselheiro. Isso aí. Um conselheiro. Estar muito junto, podia estar ombro a ombro para deliberar algumas coisas que pensar sozinho seria muito difícil, mas
duas pessoas pensando juntas, essa maior quantidade de ideias e o benefício maior para a população, para a comunidade. Eu já imagino meio que a resposta por causa dessa resposta que você me falou. Mas enfim, você foi vice-prefeito e agora você está almejando aí ser pré-candidato a prefeito. Você falou, não quero ser mais o coadjuvante, quero ser o ator principal, quero resolver o problema, já que não me deixam resolver. É isso que te motivou? O que te motivou agora a querer ser o pré-candidato? Eu penso que sou pré-candidato a prefeito em Nogavate, atualmente, a questão da caneta na mão, né? Eu penso que as pessoas elas têm pensamentos diferentes. Por isso eu não quero aqui colocar defeito nem A nem B, não. As pessoas têm opiniões diferentes. Só que eu creio que o maior capital que existe é o capital humano. E nós devemos cuidar melhor dos nossos municípios, devemos cuidar melhor da nossa população. Então eu penso não tanto em infraestrutura, como tem se pensado. Não adianta eu fazer uma praça nova, sendo que eu sou Manuelito, ou sou João da roça, está com o joelho quebrado, ou está com o joelho ruim, e não tem um médico para atendê-lo, não tem uma cirurgia para ele fazer. Então, às vezes não tem uma estrada boa para ele vir no carro dele para a praça. Uma estrada boa para ele vir para a praça, aí fala assim, eu vou lá na estrada ruim, com risco de um acidente, eu vou lá para passar dor nessa praça, então ele não consegue usufruir disso aí. Então a questão de atenção de base, a saúde, a pavimentação, as estruturas públicas são muito importantes para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Eu entendo que tem que ter infraestrutura, é muito importante, mas eu creio que nossa população tem que ser melhor escutada, mais ouvida e melhor atendida também, com mais carinho, com mais diligência. Como foram os 7 anos eu fui médico, teve um dia que tive uma experiência bacana, que marcou a minha carreira, marcou muito. Nós ficamos até 10h30 da noite naquele posto de saúde. 5 horas da tarde tinha um senhor com insuficiência cardíaca. Já grave para morrer, a família sabia que estava entrando em óbito. E o filho me disse assim, você podia aguentar, eu sei que meu pai tá mal, mas meu irmão queria ver ele a última vez. Você acha que está fazendo medicação, você acha que não consegue manter ele mais algumas horas, meu irmão terminar de chegar para ele poder despedir do meu pai? Nós saímos do posto de saúde, era mais ou menos umas 10h30 da noite. Aí vimos o filho despedindo do pai, uns minutos depois ele, claro, veio a falecer, porque às vezes ele era grave, ele era longevo já também, quase 90 anos, mas aquilo ali marcou, porque não foi só a questão da vida, foi dar para um filho a oportunidade de ele dar um adeus com o pai. Então, foi muito emocionante esse momento aí, foi muito bacana. Você tinha muita experiência. Não, o médico sempre passa por muitas experiências únicas na vida, né? Eu falo sempre que o cara que mexe que é da saúde, que passa a se acostumar com a morte, com isso aí, já perdeu a razão de ser mesmo. Já virou um robô, né? Ele tem que lembrar dessas ideias mesmo e isso aí tem que tocar a ideia do cara. E eu me emociono, né? Cara, eu me emociono. Exemplo, velório. Eu tenho maior dificuldade com velório. Principalmente foi um paciente meu que eu cuidei dele durante muito tempo. Eu me emociono, eu choro. Recentemente tivemos a perda de um munícipe, família muito amiga, de São Manuel, e relojoeiro, ele estava aqui morava seu vizinho, paciente meu há quase 10 anos. E para mim o velório dele foi uma dificuldade, porque eu entrei na igreja chorando, porque eu não estava perdendo somente um paciente. Estava perdendo um amigo, um vizinho. Estava perdendo um vizinho, estava perdendo aquela pessoa que estava junto há mais de 10 anos. Isso aí é importante, é importante. Mostra o lado sensível do ser humano, né? O ser humano pode virar uma máquina, não virou uma máquina, perdeu o sentido da coisa. Perdeu o sentido. Afinal de contas, o pronome que já vem antes aí, o DR, já diz muita coisa sobre o Dr. Alan, né? O Dr. Alan é médico. Afinal de contas, médico, todo mundo fala o seguinte, médico ganha bem, médico tem uma vida de qualidade, mas afinal de contas, meu filho, você vai sair, vai abandonar essa vida toda e quer virar prefeito da cidade? Não adianta, né, Nélio? Cara, eu penso da seguinte maneira, o que adianta eu estar bem e a população que eu amo, a cidade onde eu vivo, está mal? O que me deixou, voltando agora numa cirurgia, de um acidente que eu tive, foram 2 cirurgias. Espera aí só um minutinho, então. Eu queria que você falasse sobre isso com a gente. Falo, tranquilo. Eu tive um acidente no dia 1º de janeiro, estava chovendo, e eu vi um pai com as crianças querendo andar de embarcação, né, moto d'água, jet ski, e
Peguei, como estava chovendo, não sabia como é que estava a questão do combustível também, peguei e fui dar uma volta, mesmo chovendo, estava chovendo aquele dia todo perto do próximo ano novo, mesmo chovendo, peguei o jet e fui dar uma volta, não vi a lagoa, aumentou o nível, eu não vi um toco que estava perto da margem, bateu na lateral do toco e eu arranquei a casca da árvore. Foi eu que amorteci a queda. O jet, por incrível que pareça, quase não teve nada. E eu tive duas fraturas no fêmur proximal, tive uma fratura no braço direito, tive fratura do osso nasal, perdi a consciência, fiquei bem grave. Foi judiado. Agora eu tô melhor. Fiquei sabendo, já chegou a notícia que você tinha morrido. Graças a Deus. É um prazer conversar com essa equipe, porque me falaram até que você tinha morrido. Graças a Deus, Deus deu uma boa recuperação, tenho recuperado bem e rápido. Minha última cirurgia tem 16 dias apenas. E com sede de voltar. Você tem que estar preparado mesmo, porque a maratona daqui de campanha que você vai enfrentar é muito grande, né? Quando falavam comigo, a questão que a população estava andando encurvada no cavalo, que era chikungunya, rapaz, que me dava uma tristeza. Eu podia estar lá tratando, colocando os novos protocolos. E um dos motivos ficar 2 meses, um motivo que gerou uma certa tristeza. Eu vou te falar, eu fiquei um período meio deprê, por causa da questão de não atender, de não ver meus pacientes, de não ver as pessoas, de não dialogar. E quando falaram comigo que estava encurvado, que era chikungunya, dá uma vontade de sair daqui, rapaz, mesmo com o ferro quebrado. Bacana, e a cidade estava precisando realmente, esses dias aí, uma pandemia de dengue, chikungunya. Aqui no Cavate, eu acho que 9 em cada 10 pessoas pegou chikungunya. Eu me livrei dessa, entendeu? Mas muita gente mesmo, e realmente a demanda aí pra galera da saúde ficou muito grande. Você fez falta lá com certeza. Contingente. Senti falta de trabalhar também, senti falta de ajudar essas pessoas. Ontem mesmo fiz uma prescrição, aquelas consultas que sempre tem, né? O pessoal fala comigo, isso é difícil o WhatsApp, mas ontem teve uma consulta via telefone e falou assim, olha, eu tive chikungunya e não melhorei até hoje, não estou aguentando trabalhar, não estou aguentando fazer a minha função, desenvolver a minha função. Entrei com o novo protocolo, hoje já mandou mensagem dizendo, cara, melhorei demais, a conta, estou bem. Isso é uma satisfação muito grande. Você tem alguma novidade em relação a esse tratamento da dengue? Alguma coisa que você tem nova para aplicar? Tem novidade. Na questão reumatológica, tratamento com metotrexato, imunossupressor, né, corticoide, dexametasona ou prednisona. Isso, bacana, não sabia dessa. Aqui o peso, fazer esse tratamento durante um mês, estender o tratamento durante um mês, entra também com dexacetilolin, melhorando a questão das vitaminas, vitamina B12, tratamento bem mais moderno para fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pós-chikungunya. E já que você gosta tanto de ser médico, gosta de ajudar as pessoas, com certeza, se você quiser e vier a ser prefeito da cidade, não vai ter jeito de você ser médico e ser prefeito ao mesmo tempo. Como que você pretende lidar com isso? Meu caro, como não? Tem como sim. Nós temos bons exemplos de prefeitos, bons prefeitos e bons médicos. Exemplo, Fabriciano, o Aporanga, nós temos médicos lá prefeitos, são bons prefeitos, estão presentes na gestão, estão presentes na prefeitura e são bons médicos também, estão presentes na gestão pública e estão presentes na profissão deles e com qualidade de Então você já tem isso organizado já? Muito bem organizado. A questão é a organização, uma boa equipe, está disponível para ouvir a população e quando meu irmão, não tiver ninguém ali, pau quebrando, vão para o posto de saúde e vão atender. Vão atender a população, não deixa ninguém esperar. Bom que não vai faltar médico na cidade, né? Vai ter um médico da prefeitura. Se faltar médico, faltou o prefeito. E outra coisa, não podemos esquecer, contingente médico. Nós falamos sempre da questão de estender atendimento, fazer plantões. Tem que haver atendimento. Nós temos um município do tamanho de Dom Cavate, só a título de exemplo. O município de Dionísio, por exemplo, tem 5 mil habitantes e tem plantão de 24 horas médicos. Então tem atenção à população de 24 horas. Hoje um paciente idoso de 90 anos, ele tem uma desidratação à meia-noite, tem que levar ele para o hospital, tem que colocar ele numa maca, tirar ele da casa dele, né, colocar dentro da ambulância e levar mais de 30 quilômetros para ele ter uma atenção. Então o propósito é colocar atendimento 24 horas, colocar médico, colocar mais enfermeiros, colocar mais profissionais de saúde para atender melhor, para a nossa população ficar mais bem servida numa questão que é básica. A saúde é uma questão básica, é uma questão que, como nós dissemos antes, não adianta ter infraestrutura se a população não tem saúde para desfrutar.
colocar isso aí, colocar em prática. Inclusive foi promessas que foram feitas que não foram, eu falei muito sobre isso aí, tem que ter uma sala de urgência, de emergência, passei muito aperto no atendimento, porque muitas vezes faltava, e isso é uma coisa que uma emenda parlamentar resolve. Você acha que isso tudo aí é possível ser feito, Dongavati? Gestão pública. O que falta é gestão dentro da área de cuidados, a gestão em saúde. Né? A Lei 8080 e como a diretriz do SUS fala sobre a questão de nós não queremos um SUS dar igualdade para as pessoas, né? Nós queremos dar equidade, dar mais a quem mais precisa. Né? Tem pessoas que precisam mais, tem pessoas que são mais adoecidas, por exemplo, pessoas mais enfermas, tem problema de coração, tem problema de diabetes, tem problema de hipotireoidismo, e nós vamos atender essa pessoa de maneira mais especial. Às vezes tem problema de locomoção, vai ter mais contingente de médico e enfermeiro para atender essa pessoa no lar, porque muitas vezes ela tem problema para se locomover e para chegar até a unidade de saúde. Realmente, em relação à saúde, eu acho que a população não precisa preocupar muito com você. Quem entende está aí, né? Afinal de contas, quem é médico está aí, quem entende do processo está aí. Passou uma situação difícil uma vez, peguei um paciente grave aqui, não vou fazer uma paracentese, até então não era feito no município, fiz várias paracenteses. O que é a paracentese? Né, que é a punção abdominal para tirar aquele líquido, o pessoal fala da barriga d'água, às vezes que ele incomoda o paciente até em respirar, ele começa a inspirar, o abdômen está muito globoso, muito acítico, muita água, ele não consegue nem respirar, ele começa a afogar naquele líquido. Vai lá dentro do paciente, faz a anestesia local e começa a retirar líquido do abdômen do paciente. Isso aí você gera para ele, vamos dizer, alívio da questão da falta de ar que ele tem. Fiz uma paracentese no paciente grave e esse paciente, por gravidade da doença, ele vem a piorar. E eu tive que entubá-lo com experiência de grandes hospitais, uma referência de Márcio Cunha, tive que entubá-lo, mas não tinha material para entubar. Tive que pegar esse paciente e levar ele com um dispositivo que a gente chama de ambu, respirando ele, massageando ele até Tarumirim. Fomos lá em Tarumirim, peguei laringoscópio, tubo, entubamos esse paciente e levamos até a UPA. Está vivo até hoje. Salvou a vida. Mandou um vídeo para ele dançando forró. A gente está então, se tivesse essa estrutura aqui, teria como nós fazer. Se tivesse essa estrutura, teria como nós fazermos muito melhor. Né? Por exemplo, teria economizado o tempo de ter ido a Tarumirim, voltado, se não tivesse sido tão grave o que aconteceu com o paciente, poderia ter morrido no percurso. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu sei que você está fazendo. Você está falando que falta sair na cidade, enfim. Uma pergunta que eu fiquei curioso agora, mas os números mostrados aí pela administração pública nos últimos 4 anos falam que Dongavati é referência, que tem boas notas, que inclusive é bem avaliado. Então, é bem avaliado, mas ainda tem essas defesas? Como que funciona? Me explica melhor. Existe a questão das incoerências. O que é o bom, então, no meu conceito? O que é o bom no seu conceito? Porque um argumento tem que ser visto de várias maneiras. Essas avaliações, elas não avaliam se é bom de verdade, não? Não. Nós temos que ver um site do sistema, na realidade do Ministério da Saúde, chama CISAB. O CISAB, Sistema de Informação e Atenção Básica, ele referencia como questões básicas. Por exemplo, se a mulher ela fez o citopatológico preventivo, a cada 2 anos ela está fazendo. Isso é uma meta, tem que bater essa meta em 60%, né? Tem 28% apenas de meta batida. A mulher grávida ela tem que fazer pelo menos 3 consultas, ela tem que ter uma saúde bucal, por exemplo, ela tem que passar no dentista. Se ela não passar nessas consultas com o dentista, perde ponto e perde a questão da avaliação para a questão da atenção à gestante. Por exemplo, paciente hipertenso diabético, tem que ter 60% de assistência aos pacientes hipertensos diabéticos. 60% pouco. 60%. E nem isso nós alcançamos. Os pacientes hipertensos diabéticos nós ficamos com 47 ou 57%. Menos da metade. Abaixo da média. E isso traz consequências graves ao município, porque começa a diminuir os recursos que vêm da atenção básica. Quanto mais eu produzo em atenção básica, mais verba vem. Quanto mais atenção você dá, mais eles te dão dinheiro, mais eles te dão atenção. Mais eles dão incentivo financeiro para poder estar gastando com a saúde.
tem um alto índice de depressão em idosos também em Dongavát. Ó, não sabia dessa, não sabia. Inclusive, uma das propostas, por exemplo, o asilo podia ter essa interação com a questão da natureza. Muita gente ali trabalhou braçal, que está hoje no nosso asilo. E ter um espaço mais, vamos dizer, na zona rural para o asilo. Já trabalhei no asilo lá de Inhapim, inclusive isso é uma parada até que trabalhei quando eu trabalhava lá no NASF, Núcleo de Apoio, Saúde da Família, eu atendi o asilo. O asilo de lá é tipo uma chácara mesmo, tem uma área, um ambiente pra galera conviver, caminhar, andar. Isso é uma parada que eu sempre pensei sobre isso no asilo daqui. Tipo assim, às vezes as pessoas fazem o asilo, porque as pessoas têm uma visão até que meio ruim do asilo. O brasileiro tem. Se você for fora do país, nos Estados Unidos, às vezes a pessoa se prepara para ir pro asilo desde nova. O asilo é um lugar que ela vai viver com qualidade. A instituição do asilo com muita grade, você entrando lá dentro, é uma visão deprimente. Com certeza. Não tem que ser daquela maneira. Parece que é um lugar de encosto, né? Encosto. Pensa que muitas famílias não cuidam bem da velhice. Nunca vi nem candidato a algum cargo público em Dongavát falar sobre essa ideia. Eu sempre vejo vou apoiar. Mas apoiar o asilo, tipo assim, ajudar um jeito de arrumar umas fraldas, os negócios. Não. Às vezes é contribuir com isso aí, porque as pessoas não passam necessidade só disso. Elas passam outro tipo de necessidade. Você pode fazer esse levantamento com o pessoal do asilo, que são muito bacanas, e também a questão da saúde, o grupo de saúde do centro, né? Tem um médico que está responsável pelo asilo. Podemos conversar com ele e perguntar para ele quais são os níveis, quais são os números que vão falar da questão da depressão nos idosos do asilo. É altíssimo, né? Eu trabalhava, que eu atendia lá no asilo, eu percebia muito isso. Aí você leva um idoso desse para uma zona rural, né? Desloca isso para a zona rural. Aí tem um hortinho ali, muitas vezes tem dificuldade de locomoção, né? Tá ali com uma muleta, ou tá ali com uma bengala, mas poder, por exemplo, aguar uma alface, ele pode, uma couve, ele pode. Ele vê ali uma pessoa tirando leitinho da vaca, ele vai sentir bem, porque fez parte da infância dele. Isso começa a tirar da mente da pessoa aqueles pensamentos depressivos, porque ele viveu no meio daquilo ali. Agora ele está ali, né, de certa maneira, preso, vamos dizer assim, e não consegue mais ver, fazer essas coisas que ele gostava tanto de fazer. Isso produz até porque a gente tem uma visão muito que cidade pequena, tipo assim, o lazer do idoso, às vezes, cidade pequena, é ir no forró da terceira idade. Aqui no Dongavát eu acho que até tem exercício físico, eu já passei ali, já vi o pessoal ministrando já. Enfim, mas só pensando. Vou te dar um exemplo, minha mãe não gosta de forró. Ela não iria no forró. Porém, ela praticaria o exercício físico. Porém, ela não mora aqui, ela não tem acesso, ela mora na zona rural, né? Apesar de ser pertinho, mas uma pessoa mais velha, ela não vai ficar caminhando para isso. Mas se ela vier cá, já fez a caminhada dela e já voltou. Eu nunca vi uma campanha que atendesse esse tipo de cidadão. Até porque muita gente pensa que atender o cidadão é atender o cidadão que está aqui. Mas todo mundo que paga imposto da cidade é cidadão da cidade, você concorda comigo? Até por isso que eu acho que o atendimento da pessoa da zona... Às vezes acontece um problema dentro da cidade, a prefeitura corre para resolver. Mas quando o problema da zona rural, depois a gente resolve. Como se aquele cidadão fosse de lado. Nosso município tem que ser melhor assistido. A zona rural está esquecida do nosso município, tem que ser melhor assistido, tanto nas estradas quanto no cuidado, as pessoas também que estão lá. Eles têm os mesmos direitos do município que está aqui dentro do centro da cidade. Há até um projeto que chama Saúde nas Ruas, né, que é uma rede de educação física. Tem a educadora física que ela vai, convoca os idosos para o meio da rua, né, para uma praça, por exemplo, e começa a fazer exercício físico no meio da rua, ao ar livre. Ou então vai no distrito rural também e começa ali no meio da natureza a fazer. Eu fiz muito isso, já dei terceira idade, aula para terceira idade, muito. Cheguei a ter 800 alunos trabalhando em Inhapim. Isso aí é uma parada bacana, a gente ia muito na zona rural, tô te falando isso, porque eu já trabalhei na zona rural. Há uns anos atrás começou a ser implementado e não foi fomentado. E é interessantíssimo, porque estou fomentando a questão da saúde física da pessoa, e aí eu fomento outra coisa também, né? Longevidade do idoso, melhora a questão das dores, melhora as questões, por exemplo, da ansiedade, depressão, melhora a doença do coração, melhora o controle da pressão, melhora a diabetes, tem de benefício. É uma coisa fácil de se fazer. Bacana. Fácil de se fazer. Bacana. Hoje Dongavát é uma cidade que ela tem muito buraco nas ruas, às vezes as ruas estão muito sujas, é uma parada que eu reclamo muito, inclusive,
que é a questão do entulho na rua. Dom Cavate, às vezes, você ia andar de carro lá, tem que andar igual, tem que ser motorista para andar, porque tem que desviar dos buracos e desviar também dos entulhos. Então, essa questão dessa infraestrutura, a organização da cidade como um todo, qual que é a sua visão para isso? A nossa casa a gente cuida. Nós falamos sobre isso aqui um tempinho atrás. Eu vejo fazendo analogia, eu vejo como um prédio. Vocês entendem muito melhor dessa área do que eu, mas eu vejo como um prédio. Eu estou ali edificando uma base, né? Edifico a base para 2 andares, por exemplo, e começo a construir 3, 4, 5 andares e não penso que a minha base uma hora pode sucumbir, pode vir a cair. Então eu penso que tem muita infraestrutura de coisas focais, lugares muito bonitos e muitas vezes esquecido das ruas com... Eu sempre reclamo disso. Dom Cavate, às vezes eles cuidam muito da parte que passa na rodovia. Muita gente que é de outra cidade comenta comigo. Quando Dom Cavate é tão bonitinho, eu falo, porque você só passa na rodovia. Um exemplo claro que eu vou te falar sobre isso é lá no Bairro São Paulo. O Bairro São Paulo, se você passar hoje na BR, você acha o Bairro São Paulo lindo. Mas se você passar pela avenida de dentro, é tanto buraco, mas tanto buraco, mas tanto buraco, ou seja, a fachada tá bonita, mas lá dentro, eu amo Dom Cavate. Se você só for até o Eu Amo Dom Cavate, é muito bonito. Mas eu convido, inclusive, é um desafio que eu faço aos políticos, e a você também. Suba no Morro da Espanha. É um bairro abandonado da cidade. Eu subi na campanha eleitoral, na última vice-prefeita, eu subi a pé no Morro da Espanha, para ver qual era a realidade das pessoas que chegavam ali. Muitas vezes eu vi que chegavam suadas. Há 4 anos você subiu? Suba hoje. Então, esses dias estava igual a floresta. Só vou recuperar um pouquinho para subir lá, né? É interessantíssimo pensar nisso, na rotina das pessoas. Imagina uma pessoa que vem trabalhar aqui no centro, sai lá no Morro da Espanha e tem que voltar. Olha, eu estou falando Morro da Espanha, até às vezes é um nome pejorativo. Lá tem um nome que é o Barraquino. Tem até um outro nome do topo do bar, eu esqueci, mas enfim, é o Barraquino como um todo, né? Sim, a questão ali, na infraestrutura, está esquecida. Eu cuidar de fazer novas obras é esquecer da minha base. A minha base é a manutenção de rua, a manutenção dos lixos nas ruas, a manutenção da limpeza pública, né? Que muitas vezes você passa na BR e está limpinho, mas o interior está cheio de lixo, a beira do rio está cheio de sacola, né? Você vai no bairro de São Paulo, muitas vezes tem capim no meio da rua crescendo. Então, é uma questão adversa, às vezes é pensamentos diferentes, divergentes, não tem nada a falar mal da administração e nem da pessoa, né? Não é o nosso objetivo aqui nessa noite, deixo bem claro, mas a minha ideia é diferente. A minha ideia é manter, não adianta nada eu querer fazer alguma coisa a mais se eu não estou mantendo. Exatamente, até porque nós perder tempo falando mal de uma administração, você não vai falar o que você tem que realmente falar, que é sobre você, sobre seus planos. Isso, os planos de governo, manutenção. Quem anda na zona rural do nosso município vê, né? Manutenção. Quem anda nos bairros mais, vamos dizer, mais longe do centro, vê isso aí, falta manutenção, lixo nas ruas, muitos buracos. Você acha que isso tudo tem como solucionar? Ruas novas e com ruas totalmente despedaçadas, deterioradas. Obras descartáveis. Então tem que ser feita a manutenção. Não posso pensar só no novo, fazer uma coisa aqui agora para aparecer. A verba está vindo, eu estou fazendo uma nova obra, só que a manutenção do que eu já fiz, ela não está acontecendo. Então, priorizar a questão de manutenção, né? As obras estão acontecendo, é os 5%, 95% da minha cidade está sendo esquecida, né? Então, eu tenho que auxiliar as pessoas, ajudar as pessoas nessa questão da infraestrutura também, para melhorar até mesmo a qualidade. E você acha que isso acontece hoje? Tem um porquê, assim, que você acha assim, se eu fizer isso, isso aqui pode melhorar? Ou você acha que, tipo assim, que realmente é porque, na verdade, não existe ninguém ruim, né? São formas de pensar uma ideia diferente, né? Tem vários caminhos para você chegar numa ideia. Às vezes eu sou o caminho que você passa, não é o mesmo que eu vou passar. Estão tentando aqui. Mas você seguiria a linha que você acha, a linha de trabalho, é essa linha que se segue hoje, ou você acha que o caminho é outro? Essa linha, eu estou falando aqui agora, eu creio que tem que cuidar mais da nossa população, cuidar mais da nossa infraestrutura de estrada, infraestrutura das ruas, limpeza pública, porque essa população cobra isso no dia a dia, está mais perto do povo, não é só ficar, como você disse anteriormente, na beira da BR, não, está mais próximo ao povo. O povo vai trazer para a gente essas reclamações. Minha rua está cheia de mato, capim está alto,
eu preciso da manutenção da minha rua. Quanto mais você anda, quanto mais você escuta, mais você tem ideias diferentes. Se você não for lá, eu passo e filmo. Se você não for, eu vou filmar. Você pode ficar tranquilo, é só me seguir. Eu vejo as imagens, depois eu vou pra Não deixa de reclamar, não. Então, Alan, continuando falando aí sobre o problema estrutural de infraestrutura da cidade como um todo. A cidade hoje, a gente sabe que ela enfrenta um problema gravíssimo de abastecimento de água. Até porque teve problemas de gestões passadas que não conseguiram renovar contrato, enfim, é um problema grave da cidade. Eu tenho muita reclamação de todos os bairros em relação à falta de água. Você tem algum projeto, alguma coisa para solucionar isso? É um problema que tem que ser resolvido. São problemas que vão gerando na gestão e é um problema que tem que ser resolvido. O contrato com a Copasa, ele não foi renovado. Então as ruas, tiveram diversos vídeos esses dias agora, inclusive na rua de um médico, de uma pessoa que manifestou esses dias atrás, fez diversos vídeos sobre um buraco gigante. O buraco deve ter mais ou menos de 3 por 2, mais ou menos, gigantesco o buraco. Mas isso é um problema que vem de muito tempo, que eu creio com base no diálogo. Foi solicitado na regional, veio o pessoal da regional, solucionaram o problema. Então quer dizer que com diálogo é fácil solucionar as coisas. Nós tínhamos um problema no Gavate, né? Nós resolvemos ele no diálogo e na maneira mais inusitada possível. O nosso cemitério municipal tinha um problema gigantesco, que nós invadimos a área do DENIT e não tinha como crescer o cemitério de outra maneira. E um dia na roda de amigos surgiu o assunto. E eu falei, inclusive, é uma das grandes preocupações que eu tenho, porque tem muita gente que tem ente querido, e se algum dia o pessoal do DENIT for passar o trator lá, vai desenterrar pessoas, entes queridos de muita gente que está ali. E era um problema que amargura, que angustia muita gente. Né? O cemitério é muito pequeno. Um dia num bate-papo, desse jeito que nós estamos conversando aqui, as pessoas que estavam ali eram os donos dos lotes ao lado. As pessoas foram e pegaram, ouviram o problema, não comentaram nada no momento. No outro dia, me chamam, me ligam e falam assim: nós estivemos conversando com nossos irmãos, e alguns deles estavam nos Estados Unidos, e ouvindo o problema que você fomentou, que você levou até Brasília, levamos ao presidente do DENIT essa questão do nosso cemitério municipal, e não conseguimos uma resposta. Aquela questão que você fomentou ontem, a questão do cemitério. Se fosse doado 2 lotes, mais ou menos do tamanho do cemitério, e uma lagoazinha, resolveria o problema? Ele não só resolveria o problema para curto prazo, como a longo prazo. Daria para fazer até uma estrutura muito bacana para aquelas pessoas que estão ali sofrendo com a ausência do ente querido, que partiu agora há pouco tempo, né? Ter um lugar também para sair, para ver uma lagoa, ter uns banquinhos ali. Nesse papo simples sai a questão da doação de 2 lotes para expansão do velório. Então quer dizer, tudo com diálogo. A política é a arte da conciliação para um objetivo. Então, se eu penso a política, a arte da conciliação para o objetivo, eu estava conversando com aquelas pessoas, eu não sabia que elas eram donas daqueles lotes lá. E quando colocaram o problema, eles ficaram sabendo do problema, não sabiam como eventualmente resolver naquele momento. E quando eu coloquei o problema, que se fosse doado alguns lotes laterais, eles falaram: esses lotes são nossos. Então vamos pedir aos nossos irmãos. E foi resolvido o problema nesse momento aí. Doaram o lote, nós assinei, foi levado para a prefeitura, foi colocado em cartório e foi resolvido o problema. Então esse problema com a Copasa é um problema que tem que ser resolvido democraticamente, tem que ser resolvido na conversa, tem que ser chamado esse pessoal e ver o que está acontecendo, que não foi renovado esse contrato até o presente momento. Está faltando diálogo, né? Esse contrato tem que ser renovado, ou então o município tem que assumir. Se o município não quer renovar o contrato, ele tem que assumir o abastecimento de água e a coleta de esgoto do município. Então nós temos que ser corretos, nós temos que ser retos com as nossas coisas. Se o município não assumir isso aí, tem que conversar com a Copasa, dar o braço a torcer, nós precisamos de vocês, vamos renovar o contrato. Entendi. Por números e por tudo, a última administração, as 2 últimas administrações, né, foram as administrações que mais receberam dinheiro público. Emendas constitucionais, enfim, foram as administrações que mais pegaram dinheiro emprestado. Então a gente sabe que dinheiro realmente a prefeitura teve. O que você acha que faltou então? Faltou a questão de gestão. Faltou a questão de gestão. Porque eu posso ter muito dinheiro
e gastar muito. E a pessoa tem um salário mínimo e viver numa casa melhor do que a minha, tem um carro melhor do que o meu, tem um carro melhor do que o seu, porque ela gere melhor o salário dela, ela guarda mais, ela poupa mais. Eu creio que o que foi recebido de emenda parlamentar, que foi um dinheiro significativo, deveria ter sido usado melhor nessas questões que são cruciais no nosso município. Foi usado para outras coisas. Um exemplo clássico que estou falando, teve um programa há um tempo atrás de pedidos de exame. Pessoas vieram com exame de sangue sem pedido médico. E eu passei abafado durante os anos da gestão, passei abafado como vice-prefeito, porque os meus pedidos não eram aprovados. Mas aí os pedidos sem pedido médico para usar uma verba que veio parlamentar, foram feitos mais de 1000 pedidos, pessoas sem necessidade fizeram o exame e pessoas com necessidade não fizeram os exames. Então isso é na questão da gestão. Eu tenho que pedir para quem precisa. Como nós falamos anteriormente, a questão do SUS. O SUS não vê essa questão da igualdade. A Lei 8080 vê a questão da equidade. Eu tenho que dar mais para quem mais precisa. Então não tem que sair dando exame para todo mundo, não. Tem pessoas que precisam de mais exames do que as outras, que têm mais problemas. A essas pessoas. Fiz pedido durante tantos anos e todos os médicos eram aprovados os pedidos de exame a nível público. E os meus pedidos em especial não eram aprovados. A endocrinologia é uma ciência cara, precisa de exames. E não tem como não pedir. Pedi os exames eram negados. Então, durante muito tempo, fiquei me sentindo abafado, não tive uma... Realmente eu vejo que te motivou mais a realmente tomar a frente agora e querer ser o gestor principal do administrativo, realmente foi sua falta de atuação como vice. Então isso pesou muito. Isso, na realidade, a falta de atuação por minha parte. Por parte de que não me deixaram trabalhar. Eu prometi, por exemplo, fazer um tratamento. Então, realmente você queria ter uma atuação maior? Eu queria ter uma atuação muito maior. Eu queria que minhas ideias fossem ouvidas. Eu queria você tentou ser isso? Você tentou ser mais participativo? Tive uma viagem a Brasília que eu não fui convidado. Entendeu? Na viagem nós fomos a Brasília no início do mandato, nós ganhamos bastante verba, não paramos um segundo de caminhar. Ia nos gabinetes dos deputados, pedia. Eu fui chamado de pedinte lá. Pedi muito. Recebeu muita verba. Agora, depois de um certo tempo, fui, como eu disse, abafado. E por que você acha que não sei, não quero entrar em detalhes sobre os motivos, eu acho isso, tentarei fazer diferente. Eu quero que o meu vice seja um vice participativo, eu quero escutar a voz do meu vice, eu quero tê-lo comigo na prefeitura, eu quero ouvi-lo, eu quero ver a argumentação dele, a visão dele de governo. Você já tem alguém que pretende essa vaga? Ainda não tenho um candidato a vice. Como nós começamos a falar, pré-candidato a vice. Como nós falamos da questão democrática, o partido a qual eu pertenço hoje é um partido bem democrático até mesmo nisso. Porque, para dar um exemplo de diferença, o presidente do partido não é candidato. Nós temos um presidente do partido, nós temos todo um diretório do partido que não são candidatos. Isso é importantíssimo, até mesmo para escolher um vice. Nós tivemos nas últimas reuniões com o partido, trocando ideia com a questão do nosso presidente, e conversamos bastante sobre isso, da questão do vice ser indicado pela população. Como é que nós podemos falar de democracia, sendo que o vice ele não foi eleito democraticamente, foi eleito por uma ou duas pessoas que demandaram que seria essa pessoa? Não. Vamos ouvir das ruas, vamos ouvir da nossa população. Quem que vocês querem que seja o vice do município? Quem que representa vocês como vice, pré-candidato a vice do nosso município? Quem que representa a população? Vamos ouvir isso das ruas. Como nós fazemos isso? Com pesquisas, com sondagens. Então, a maneira democrática da escolha do vice, do pré-candidato a vice-prefeito, a escolha democrática seria uma sondagem, seria uma pesquisa, e essa é a visão do partido para hoje. Bacana. A escolha do vice-prefeito. Eu estou voltando muito nessa questão aí de perguntar realmente por que você não foi participativo, porque isso é uma indagação muito forte que a gente tem da população. E nas ruas eu escuto falar muito isso, mas o doutor Alan sumiu, cadê o doutor Alan? Eu queria ver ele mais, queria que ele fosse mais participativo. Então
Então, isso é uma pergunta que vem das ruas e o Nelos aqui é o portador da voz, né, do povo do Paraíso. Então, nem nas fotos me exatamente. Nem nas fotos aparecia, realmente. Eu nem. Às vezes a gente até esquece quem é o vice-prefeito. Cara, fui chamado, por exemplo, à festa dos professores no final do ano. Tive o maior prazer, estava lá todo o tempo. Perguntei se podia levar também uma pessoa que estava no momento, né? Levei, pedi para levar a pessoa e estive ali na festa dos professores. Fui convidado para um bate-papo de ideias nas escolas, estive aí. Fui, por exemplo, convidado, você perguntou a questão das funções do vice-prefeito. Exemplo, o prefeito estava em Belo Horizonte, numa viagem pela prefeitura, e nós iríamos receber o chefe, o tenente-coronel, que era capitão do destacamento, que vem de Inhapim. E nós recebemos na Câmara, e foi eu que recebi na Câmara para entregar as 2 viaturas novas, chegaram daquela emenda que nós tínhamos pedido em Brasília. Estava ali representando o chefe do executivo. O vice-prefeito foi como chefe executivo recebendo ali o tenente-coronel, que é o capitão do destacamento. Então eu fui convidado, eu estive. Agora, o que a gente não é convidado, o que a gente não sabe, não tem como a gente estar. Por mais que eu vá à prefeitura, igual muitas vezes eu fui à prefeitura e não estava nada acontecendo de diferente, não pediram um auxílio, uma ajuda, uma ideia, aquilo ali começa a não te mobilizar, te desmotivar, determinante para você falar, eu não estou sentindo minha falta aqui, não estou querendo minha presença. Foi exatamente isso que aconteceu. O trabalho que eu prometi dos atendimentos voluntários, ele continuou. Ele não continuou na UBS, ele continuou na clínica, que é uma extensão e foi um plano de governo também. A clínica ela veio como princípio para trazer à nossa população qualidade e atenção médica. Exemplo, trazer ultrassom para o idoso. Imagina o idoso tem que sair daqui e ir em Inhapim fazer ultrassom, fazer um exame, fazer um... Ô, gente, para quem não sabe, eu vou só falar, tá falando de clínica, mas fala melhor, né? Porque o Dona Alain é empreendedor aqui na cidade também, empreendeu aí, tem uma clínica médica aí. Isso é importante, né? Curai, né? Outra coisa... Dá um salve pro Ícaro lá, grande Ícaro. Grande amigo, irmão. Outra coisa que é importantíssima, falar isso aí, é falar da geração de empregos também. Né? Vamos chegar, a gente vai chegar lá nesse ponto. Deixa eu te falar. Boa questão você falou aí agora. Já abandonando um pouquinho a saúde, o vice-prefeito. E continuei, só para concluir, e continuei fazendo atendimento voluntário, tanto os vereadores vinham me pedir para atender algumas pessoas da zona rural, algumas pessoas sem condições, e continuei atuando. Hoje, 30% dos meus pacientes são consultas que são cortesia. Ação social. Ação social. Como prometi, pessoas que não têm condição mínima de atenção, eu continuo atendendo. Quer dizer, que aquilo que eu falei lá e a minha atuação como médico, cuidador do município e como vice, eu continuei fazendo. Não com destaque público, mas continuei executando aquilo ali porque eu tô crendo. Bacana, bacana. Então a gente já entendeu bem aí o porquê do seu sumiço, a gente entendeu qual que é o seu plano mesmo para a saúde, mas enfim, cidade não vive de saúde, de infraestrutura, tem muita coisa para a gente falar aí ainda. Deixa eu te fazer uma pergunta, em relação aos empregos na cidade, quais que são suas intenções em relação aí à geração de emprego? Afinal de contas, no Cavate, hoje eu até comentando com você antes aqui nos bastidores, falei com você que às vezes a demanda aqui por emprego de base, às vezes que nem é tanto. Hoje a gente tem uma demanda realmente para o topo da cadeia do emprego, que é para as pessoas realmente que têm curso superior. A gente viu uma demandada aí de crias do Paraíso, aí, igual eu gosto de falar, indo para as outras cidades, trabalhar ou fazer atendimento, porque aqui não tem uma condição de emprego. Realmente, eu sou um dos sortudos aí, graças a Deus, saí, estudei, voltei. Hoje não trabalho no meu ramo, mas estou aqui na cidade empreendendo, enfim. Quais que são suas intenções aí para geração de emprego? Excelente pergunta. Primariamente, capacitação. Você falou aí de emprego de base. Às vezes a pessoa quer executar alguma coisa, por exemplo, ser um pedreiro, ser um pintor, ela quer ser um barbeiro, mas ela não sabe ainda fazer aquilo ali, ela não sabe ainda como ela pode fazer. Por que não? Até mesmo um pedido de emenda parlamentar, até mesmo um pedido de Instituto Federal, como nós falamos anteriormente. Eu acho que isso aí mudaria o patamar da cidade. Geraria educação, por exemplo, o Instituto Técnico, por exemplo, Federal, geraria educação, né, de base para as
esses empregos que você disse de base, educação, e essa educação vai fomentar a questão do emprego, vai gerar o emprego. Vão ter mais pedreiros, vão ter mais pintores, vão ter mais... E nós temos que abrir o leque também. Porque não é só uma ideia que nós vamos... precisa muito gerar emprego em Nogavate. Nogavate precisa de geração de emprego. Sempre quando a gente ouve falar de emprego, as pessoas falam, tem que trazer uma fábrica para Nogavate. Para ser sincero, hoje eu acho que se trouxesse uma fábrica em Nogavate de 100 funcionários, não ia ter essa mão de obra na cidade. Não teria essa mão de obra de base. Hoje a estrutura de base e de emprego de mão de obra, quem não foi para os Estados Unidos tem empregado em Nogavate, inclusive falta hoje profissional dessa estrutura de base. Falando do pessoal dos Estados Unidos, um abraço aí, né? Pessoal dos Estados Unidos. Dá um salve para a galera da América, que está sempre ligada aí na política. Enfim, Nogavate hoje, se eles pudessem voltar, com certeza representariam muita coisa aí nesses votos aí da galera lá que está na América. Mandar um salve para a galera lá. Enfim, muita gente indo lá conquistar a vida, mas esse pessoal da base mesmo que está indo realmente. Então, esse tipo de serviço às vezes tem. Porém, às vezes falta realmente o emprego para quem busca conhecimento, para quem busca... Às vezes falta o emprego para quem está ali mais no topo, aquele cara que saiu para fazer faculdade, falta um incentivo para ele estar aqui. Nogavate hoje tem vários profissionais espalhados aí pelo Brasil, porque se formaram, saíram daqui, mas às vezes aqui não tem oportunidade. Geograficamente, Nogavate é favorável a essa questão de uma criação de... Exemplo, nós temos um Instituto Federal. Exato. O Instituto Federal acho que mudaria Nogavate para patamar. Isso. Ou uma área de industrial, né, com aí um subsídio de impostos, troco o termo, uma diminuição de impostos como incentivo para que... Subsídio fiscal. E, para falar um pouco mais da questão democrática, por que não abrir o leque? Abrir o leque e conversar com os empreendedores do nosso município, o que eles acham, porque se tem uma empresa diferente, talvez vai gerar mais renda para os açougues, para o frigorífico, vai gerar mais pessoas comprando nos supermercados. Com certeza. Assim a roda gira, a cadeia vai para frente. Então tem que haver esse leque. Talvez, por exemplo, hoje não se produza mais linguiça, que é a nossa típica linguiça de Nogavate. Famosa. Por falta, muitas vezes, de infraestrutura. Abrir o leque, deixar esse pessoal falar, o povo falar, o que eles acham que deve ser feito também para a criação de empregos. Afinal de contas, quem sabe dos problemas são eles que estão no dia a dia. São os que estão no dia a dia, ganhando a vida ali. Então tem que abrir o leque e chamar para discussão. Acho que do Nogavate falta muito aí aquela associação dos gerentes lojistas, que é o pessoal das empresas. É uma coisa bacana, a primeira... E já teve vários candidatos aqui que tiveram essa proposta. Eu não lembro qual candidato, enfim, sou lento para isso. Mas enfim, já ouvi muito candidato falar sobre isso, nunca colocou em prática. Tem que sentar com esse pessoal, tem que abrir o leque, tem que escutar como nós vamos melhorar a sua empresa, como nós vamos gerar mais empregos para a sua empresa. Abrir o leque, porque muitas vezes a ideia que eu estou falando é uma tirania para ele. Mas quando eu abro o leque para ele e falo assim, o que eu posso fazer, desde o ponto de vista como gestor, para te ajudar, para fomentar, você dar mais emprego para as pessoas do nosso município. Aí ele vai me colocar os argumentos dele. Eu vou ver dentro da gestão como a gente pode fazer para ajudá-lo. E assim sucessivamente com os diferentes empreendedores do nosso município. Eu acho que, às vezes, os administradores de Nogavate, administrador que eu estou querendo dizer é o seguinte, os empresários que realmente administram as empresas, são muito bons até, são muito empreendedores. Eu acho que o que falta, às vezes, às vezes falta até uma capacitação para eles mesmo, um apoio, igual o Sebrae, por exemplo, para apoiar a expansão dessa empresa. Às vezes essa empresa poderia dar emprego para um cara de curso superior, porque às vezes uma empresa chega a um ponto de crescimento, igual a gente tem que mandar até um salve pro meu amigo Marcelo, frigorífico do Marcelo. Enfim, quem sabe o Marcelo ali no Marcelo, ele não poderia ter uma vaga de emprego para um cara de curso superior, caso a expansão viesse. Vai ter um cara de uma administração, um administrador que ele vai contratar para lá, pode contratar um veterinário, enfim. Várias funções aí que podem ser executadas dependendo da expansão do empreendimento, né? Eu, apesar do que eu acho que Nogavate poderia ser o Vale do Silício do futuro, e pense sobre isso. Fica a dica do Geograficamente, Vale do Silício. Boa observação. Geograficamente tem tudo favorável. Nós estamos geograficamente, vamos dizer, quase à mesma distância de Caratinga, Ipatinga e Valadares. Nós temos uma topografia boa, então nós temos tudo favorável. O que eu acho que falta, o que eu creio que falta, é a questão do amplo leque de diálogo e fazer de maneira mais democrática
essa questão, escutando as pessoas e vendo a ideia da boca das pessoas, o que elas têm para dizer diferentes aspectos e vamos lá juntar pessoas. Fica um governo participativo, essa que é a ideia. A questão da gestão participativa. Então já vi que emprego você vai gerar para a galera que gosta de trabalhar, né? Quem quiser trabalhar, o homem vai colocar emprego para todo mundo, né não? Mas enfim, tem uma parada que às vezes as pessoas se preocupam um pouco, porque isso aí é uma parada que vem desde a época, isso é uma mentalidade escravatiça que o ser humano tem, o brasileiro tem, que pobre não precisa de lazer. Pobre tem que trabalhar, ter pão para comer e o resto já era. Tanto é que isso, de forma indireta, foi implantado na nossa cidade. Na cidade hoje, praticamente não se tem mais áreas de lazer. Ah, pode justificar, colocamos o parquinho. Quem falou que só criança tem direito a lazer? Todo mundo tem direito a lazer. O Cavate hoje, a única quadra pública que ela tem hoje na cidade é lá no bairro São Paulo, estando cedo. Enfim, você tem algum projeto para isso? Quais que são suas ideias como pré-candidata e a líder do executivo em relação ao lazer, ao conforto da cidade? A hora de realmente a mente estar tranquila, do ser humano tranquilizar a mente dele, a hora do lazer, qual que são os seus propósitos disso para o Paraíba? Nós falamos coisas físicas, né? Nós falamos anteriormente, o físico melhora a qualidade de vida e melhora os problemas de saúde. O lazer também vai melhorar a questão da saúde, vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Você fala de uma quadra poliesportiva, né? Nós estamos falando... A nossa hoje é usada... Gente, só lembrando o seguinte, estou falando aqui, não falo de administração, enfim, estou fazendo críticas que eu faço no dia a dia, só pensando bem, viu? A nossa quadra aqui hoje, ela é usada como palanque para festa. Os meninos brincam de bola lá no gol desenhado no giz, enfim. Negócio precário, uma cidade que igual... Não existe cidade hoje que não tem uma quadra, eu estou te falando de uma coisa mínima, gente, que esporte não é só futebol, não é só que a gente tem esse pensamento desde pequeno, né? Mas enfim, sempre foi o pôr de lá. Eu cresci jogando bola na quadra de futsal de Dom Carvalho, hoje não tem mais quadra. É uma questão que eu creio que é fácil de ser resolvida, de falar com poucos argumentos, levar essa discussão para a Câmara. A quadra vai seguir sendo um ponto de eventos, vamos separar a área de eventos da área da quadra, ou ela seguirá sendo uma quadra. Levar essa discussão para a Câmara, deixar as pessoas, os vereadores pensarem nisso aí, se é melhor... Deixar o vereador fazer o papel dele, né? O papel dele. Que é representar o povo. E deliberar sobre essa questão, e o que for deliberado pela maioria, com toda certeza, democraticamente... Mas tem que existir uma outra. Caso aquela ali for usada como área de festa, sei lá o que, tem que existir outra. Afinal de contas, a galera vai praticar esporte hoje. Com toda certeza. Aí, se aquela não for eventualmente escolhida com uma quadra poliesportiva, nós vamos pensar um novo espaço, uma nova quadra para estar fazendo... Eu acho que Dom Carvalho hoje falta muito investimento no lazer, o pessoal sai muito para ir para outra região por isso. Então poderia ser até polo aí de lazer, às vezes cultural mesmo, né? Porque isso é cultura, lazer é cultura. Né? Então, Alan, a gente já falou aí sobre saúde, sobre a parte de infraestrutura, enfim, tem muita coisa ainda que eu quero escutar de você. Só que o tempo da gente está um pouco curto. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma parte 2 desse podcast? Tem muita coisa para falar ainda. Tem? Na parte 2. Pois é, eu sei que você tem muita coisa a falar, inclusive viu? Não quero deixar esquecer nada para você falar, eu quero que você fale tudo com a gente, porém o programa está ficando um pouco longo e é até bom, galera, que vocês vão mandar algumas indagações que vocês têm aí para mim, já é em relação ao Alan. Vamos para a próxima, né? Vamos então? Tá combinado então a parte 2? Parte 2. Tá combinado? Então aguardem aí, galera, vem a parte 2. Tem educação, eu quero que você fale bastante sobre educação. Educação é um ponto importantíssimo na nossa cidade aí. Sobre o lazer, que é algo aí que eu sempre gosto de enfatizar, muita gente não dá valor com o lazer, mas é algo bacana. Tem muita coisa, tem a questão aí do esporte na nossa cidade, que eu também acho que é uma coisa que precisa de um incentivo melhor. Enfim, tem muita coisa pra gente debater. Tá combinado, então a parte 2 vem aí, galera. Podem aguardar. Neros Entrevista, meu amigo. Quem tem as dúvidas daqui, afinal de contas, vocês não mandam essa questão pra mim? Hoje eu tô de frente com o homem, ó. Alan, deixa uma boa noite pra galera aí, deixa marcado então, combinado a parte 2? Combinado a parte 2. Foi muito bacana esse momento que nós passamos aqui, gostaria de agradecer, né, porque eu consegui esclarecer dúvidas que estão nas ruas. Com certeza. Você trouxe a voz às ruas até... É isso que a gente quer fazer aqui, a gente quer trazer mesmo a indagação que o povo tem, o que realmente o povo está sofrendo, quais são os anseios do povo para esse próximo poder, essa próxima administração ainda não, esse próximo leito executivo que vão ter nos próximos 4 anos. O Cavate precisa realmente de uma atenção especial. Estamos à disposição do pré-candidato e
para fazer, para trabalhar no nosso povo. Então, Alan, fica marcado aí para uma próxima oportunidade, então, a gente continuar esse debate, então, você passando para a gente todos os seus anseios aí em relação à pré-candidatura sua aos chefes do nosso executivo, e eu espero que na próxima também, quem sabe você não possa trazer para a gente, para contribuir também com a sua fala, alguém que seja um pré-candidato ao legislativo. Temos muitos pré-candidatos a vereador que gostariam muito de estar aqui para colocar os planos de governo que eles têm. Fica o nosso convite estendido aí, é um pré-candidato aí do legislativo. Né? Seria excepcional. Eu sempre gosto de falar, eu não gosto de pré-candidato ao legislativo, ou seja, que é pré-candidato a vereador, que é do apoio do prefeito, até porque não está ali para apoiar, mas sim para contribuir com o prefeito, para contribuir legislando em prol da prefeitura, em prol da população, né? Então fica o convite estendido aí, na próxima com certeza ele vai trazer aí um representante para gente. Ok, combinado. Combinado, meu amigo, ficamos juntos aí, galera, até a próxima, boa noite a todos, valeu, salve, salve equipe!